Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo seja em todos nós, para todos sempre. Amém. Esta manhã maravilhosa aí, o primeiro dia da semana, é muito bom ver todos nós reunidos fisicamente para poder prestar um culto ao Senhor. Isso é um presente maravilhoso que Deus nos concede e é dessa forma que continuaremos, se assim for a vontade do Senhor. E eu tenho certeza que esta é a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. Se você ouvisse a seguinte frase aqui, ó: pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Quem você pensaria que proferiria esta frase aqui que a gente acabou de ouvir? Se a gente pensasse numa pessoa, talvez nós pensaríamos numa pessoa de grande prestígio, uma pessoa, talvez algum nobre, uma pessoa da realeza, talvez algum profeta de Deus, algum pregador, algum presbítero, algum sacerdote. Mas essa frase, ela não foi proferida por uma pessoa assim. Apenas com esta frase não sabemos, todavia é uma certeza. A pessoa que proferiu essa frase, sem dúvida alguma, possui uma grandiosa fé no Senhor e um notório conhecimento no Altíssimo, porque não é qualquer pessoa que profere uma frase como essa. Falaremos hoje de uma das heroínas da fé, uma pessoa que não proveio da realeza, não proveio nem mesmo do povo de Israel daquela época. Nós vamos falar de Raabe, a prostituta Raabe, que é uma das heroínas da fé. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Josué, capítulo 2. A leitura vai ser um pouquinho extensa, porque a gente vai ler o capítulo 2 inteiro, mas é uma leitura necessária. Josué capítulo 2, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, e lhes disse: Vou examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, eles partiram, não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por conta de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra.
Jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e tudo que lhes pertence. Livrem-os da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela para a qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não acharam. Por fim, os homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, que lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido e disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Raabe foi uma prostituta cananeia, que ela morava na cidade fortificada de Jericó. Algumas passagens aqui na história, através de Flávio José, ele fala que, na verdade, ela vivia numa hospedaria, não é um prostíbulo como a gente está acostumado a ver, né, com luzinha vermelha, essas coisas todas, mas era uma hospedaria que ela recebia muitas pessoas de lá, pessoas de fora da cidade ela recebia em sua residência, porém ela também oferecia os seus serviços íntimos para essas pessoas aí. E quando ela recebia essas pessoas, o que acontecia? Ela ouvia as histórias que essas pessoas tinham para falar. Muitas dessas histórias eram sobre quem? Sobre o povo de Israel daquela época. A fama do Deus de Israel daquela época estava por toda aquela região. Pessoas vinham até Raabe, falavam: você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que o Deus de Israel fez através do povo dele. Partiu o Mar Vermelho no meio, o povo passou a pé seco lá, aos pés secos. Depois os exércitos dos egípcios foram todos mortos. Eles ficaram peregrinando 40 anos no deserto. Então, eles já perceberam o quê? A fama do Deus de Israel. E eles já começaram a quê? A ficarem com medo. Porque eles sabiam que estavam no começo da terra, que eles estavam prestes a conquistar. Estavam morrendo de medo. Estavam com um coração muitíssimo aflito com a chegada dos israelitas. Aqui, Raabe, ela ouviu não uma, não duas, não três, mas várias vezes os contos grandiosos do povo de Israel. Os feitos e os juízos que Deus colocou diante dos egípcios e seus deuses e a proteção que ele proporcionou para a nação de Israel. E isso despertou em quem, Raabe? Uma fé inabalável. Ela queria conhecer esse Deus.
Ela não queria mais continuar com as práticas que ela continuava. Tanto que quando os espiões chegaram até Raabe logo percebeu que eram israelitas. E logo percebeu o quê? Que a chapa iria esquentar para o lado de Jericó. Ela percebeu isso. E o que aconteceu? Ela conversou com os espiões, com aquela fé grandiosa que ela tinha recebido informações de fora, por conta da hospedaria que recebia várias pessoas. Então, não era uma, não eram duas, eram várias pessoas falando sobre o Deus de Israel, sobre a fama que ele tinha naquele momento lá, sobre todas as coisas que ele havia feito. E aí, ela não teve dúvida. Ela negou a sua nacionalidade, ela traiu a sua pátria para fazer a vontade do Deus de Israel, para auxiliar os espiões. Por que será que quando Deus fala da mesma forma para a gente não olhar para trás nas coisas desse mundo, não olhar para trás nos pecados que nós cometíamos antes de sermos batizados, mas muitas vezes nós olhamos para trás. Raabe não fez isso. Raabe foi convicta na sua fé, e ela conseguiu dar todo o amparo para os espiões, para que eles conseguissem espionar toda a terra de Jericó, e depois os despediu em segurança. Ela tinha tudo a perder, nenhuma garantia de vida. Já perceberam? Ela não sabia se o Deus de Israel não havia falado para eles: quando vocês chegarem, eles matem todo mundo, não deixem ninguém vivo, matem crianças, matem até mesmo animais. Então ela não tinha garantia nenhuma. Porém, ela, por sua fé, negou a sua nacionalidade, negou até mesmo suas más práticas, para poder fazer parte desse povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel. Ela arriscou a sua vida de duas formas. Primeiro, ela mentiu referente aos espiões e ao rei de Jericó. Quem mentisse para um rei naquela época, com certeza teria um final bastante trágico. Mas ela não pensou duas vezes. Ela foi lá e mentiu para o rei, porque sabia que o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, estava do lado dos espiões. Segundo, ela deu um voto de confiança à palavra dos espiões quanto ao lenço vermelho na janela. Ela colocou um lenço vermelho como garantia da salvação dela e de sua família. Imagina só, vocês conhecem como é que funciona uma invasão, uma guerra. A guerra, todo mundo vem e ninguém é de ninguém, todo mundo sai acabando com tudo. E aí, será que a pessoa iria olhar para um cordãozinho vermelho, um lenço escarlate, lá a janela de Raabe, não iria adentrar para de repente matá-la? Ou matar toda a sua família? Você teria essa mesma convicção de Raabe? Teria essa mesma fé por um Deus que ela conhecia apenas de ouvir falar, mas não havia visto os milagres com seus olhos? Você acreditaria nessas promessas, mesmo feitas por espiões, e não nem mesmo de repente por Josué, por uma pessoa, algum dos líderes de Israel? É interessante a gente pensar nisso. Ela tinha tudo a perder, mas ela somente creu. Não apenas creu, mas também teve uma atitude de ajudar os espiões. Ela apostou todas as suas fichas nesta crença, nesta salvação. Ela acolheu os espiões, fez um acordo verbal, eles propuseram algo a ela e ela aceitou, e ela agiu segundo essa confiança, de que da mesma forma que Deus abençoou o povo de Israel daquela época, também a abençoaria a ela e toda a sua família, como de fato ocorreu. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11.
Carta aos Hebreus. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 29 a 31. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que interessante, né? O versículo 11 é conhecido como o versículo dos heróis da fé. Raabe aqui, imagina só o seu nome, o nosso nome, escrito com Abel, com Enoque, com Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José e a prostituta Raabe. Raabe é a única mulher mencionada nos heróis da fé, como uma heroína da fé. Imagina só, se tivesse o nome do Renato, se tivesse o nome da Sandra, se tivesse o nome do Gil, se tivesse o nome de cada um de nós, escritos, registrados na palavra de Deus, seria uma coisa maravilhosa. É uma honraria indizível, mas Raabe assim a recebeu. Vamos abrir aqui nossas Bíblias em Tiago, capítulo 2, um pouquinho mais para frente. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 25 e 26. Diz a palavra de Deus: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Ela não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Raabe não pensou 2 vezes. Raabe teve uma atitude positiva com os espiões e com o povo de Israel. Nós sabemos que, pela palavra de Deus, Raabe, depois que ela foi acolhida pelo povo de Israel, depois que ela recebeu a salvação prometida pelos espiões, ela casou-se com Salmão, um notório israelita, constituindo assim uma família. Ela abdicou da sua profissão, abdicou das suas coisas que eram desagradáveis a Deus, e ela passou a ser uma prosélita, uma esposa de um notório israelita, Salmão, constituindo uma família. Ele gerou uma pessoa nesta união aí, Boaz. Alguém se lembra da vida de Boaz? O que ocorreu? Boaz era um dos maiores, se não o maior, um dos maiores gentlemen da Bíblia. Se você quiser saber como que se trata uma mulher, você lê o livro de Ruth. Aprende com Boaz. Como é que você consegue tratar uma mulher? Lá tem um curso completo lá. Muito provavelmente, Boaz recebeu exemplos de quem? Da sua mãe Raabe e do seu pai Salmão, com certeza. E aí, o que aconteceu depois? Boaz, quem era Boaz? Era um resgatador de Ruth. Era o resgatador de Ruth, era irmão de Elimeleque
marido de Noemi. Estou falando aqui uns nomes aqui meio diferentes aqui. Marido de Noemi, resgatador de Ruth, que gerou Obed, que foi pai de Jessé e que foi pai do rei Davi. E onde eu quero chegar com tudo isso? É que o sangue de Raabe está disponível para nós através do sangue de Cristo. Pois o sangue de Raabe está na genealogia do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Raabe através do seu bom procedimento. Raabe através da sua fé inabalável. Ela constituiu uma família maravilhosa. Deixou pessoas no corpo dos israelitas daquela época, pessoas notórias, pessoas que realmente faziam a vontade de Deus. E aqui a gente vai ler em Mateus, capítulo 1, um pouco mais da história dessa família. Uma família importantíssima, necessária, para que pudesse vir Jesus Cristo aqui na terra. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Diz a palavra de Deus aqui. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então aqui a gente vê que Raabe tem parte no sangue de Cristo. Nós, por sermos cristãos, temos parte também, uma descendência do sangue de uma prostituta que se arrependeu e que fez parte do povo de Israel daquela época. Quando a gente pensa nas possibilidades da vida de Raabe, ela confiou na palavra dos espiões, de que se colocasse um cordãozinho vermelho em sua janela, ela iria ter a garantia da salvação, não só ela, mas todos os seus familiares, todos os seus irmãos e irmãs. A representatividade do lenço escarlate na janela, em paralelo com o sangue da viga das portas, na época lá do povo israelita, antes de ser liberto do povo do Egito, para evitar a morte dos primogênitos do Egito. É uma linda alegoria do sacrifício de Cristo, primeiro para os judeus, dando a salvação para os judeus, depois, posteriormente, para nós gentios. Então, o perdão da família de Raabe, o perdão através do lenço escarlate que estava na sua janela, também é uma representatividade para nós, mostrando que o povo gentil também seria futuramente anexado ao povo de Deus. É interessante a gente ver estas alegorias que a palavra de Deus nos demonstra. Então o sangue de Jesus ele é demonstrado através do sangue do cordeiro que foi pintado nas vigas e também no lenço escarlate colocado na janela de Raabe. Uma mera prostituta estrangeira que foi totalmente transformada por sua ousada fé. No sangue de Jesus há também o sangue de Raabe. E este mesmo sangue vigora em nossas vidas, na vida da igreja e para todos sempre. Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Vamos usar esse exemplo de Raabe das nossas vidas, deixar tudo para trás, deixar as coisas que passaram para trás e olhar para frente, buscando, tendo a certeza de que Deus vai usar
as nossas vidas da mesma forma como Deus usou também a vida de Raabe, uma prostituta. Ela não tinha nada a oferecer para Deus. Ela tinha apenas, ela só era apenas o alvo da ira de Deus. Mas Deus olhou para o coração dela, viu que era uma pessoa que realmente queria mudar e utilizou ela para que o povo de Israel pudesse adentrar a terra prometida. Então que nós possamos da mesma forma ter um coração arrependido, um coração verdadeiro, um coração que da mesma forma Deus possa usar, se regozijar nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, queremos aqui te louvar por esta manhã maravilhosa. Agradecer, Pai, pela tua serva Raabe, que é um grande exemplo para nós. Ela negou a sua nacionalidade, negou todo o seu povo, para que o povo de Israel, o povo que ela confiava, o Deus que ela confiava, pudesse agir através dela, e mostrou, através da história, o quanto o Senhor usou esta tua serva. O Senhor fez com que o sangue dela também se estendesse até o sangue do teu Filho amado, o sangue físico do teu Filho amado Jesus Cristo. E cada sangue que Jesus derramou na cruz, também tinha o sangue da tua serva Raabe. Que nós possamos também ter esse mesmo coração, como a única heroína da fé mencionada em Hebreus 11, que nós possamos também ter essa mesma fé. Uma fé operante, uma fé que o Senhor se regozije e uma fé que gere bons frutos, frutos de arrependimento, frutos de ações de graças ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, reconhecemos o nosso pecado diante do Senhor, pedimos perdão por todas as nossas transgressões e pecados e pedimos para que o Senhor nos afaste do mal. Confiamos em Ti, em nome de Cristo, nós oramos agradecidos nesta manhã. Amém. Amém.